Olá, tudo bem? Vamos começar essa reunião, que na verdade é uma videoaula, uma gravação para entendimento de todos, com relação à questão admitir novos membros na Academia Dynamis, prestar serviço para Dynamis e também para aqueles que querem começar o empreendedorismo geotécnico. Bom, devemos criar um procedimento para esses novos membros, que seriam os primeiros passos. E os primeiros passos são os 10 mandamentos que nós vamos falar em seguida. Também o estagiário, o novo membro, tem que fazer um contrato com a Dynamis. É um termo de referência, é um procedimento, onde vai constar os 10 mandamentos, né? Nós temos um PowerPoint jurídico, cruzando os 10 mandamentos nossos com o contrato. Nós desejamos que, como regra, que nas reuniões, que são todas praticamente pela internet, a gente use câmera. Quer dizer, nós queremos ver os nossos parceiros, porque isso é uma forma mais afetiva de poder estar tratando com os senhores. Também vamos definir um glossário, uma nomenclatura, para todos entenderem alguns termos que eles significam e as siglas também o que significam. Vamos aos 10 mandamentos, então. Os 10 mandamentos, nós fizemos uma analogia com os 10 mandamentos da Bíblia. É uma teocracia, quer dizer, uma organização teocrática, né? E que está sempre os nossos trabalhos ligados à Bíblia, à teologia. Então, nossa estrutura dorsal empreendedora, ela está ligada ao empreendedorismo, né, geotécnico, e está ligado também à palavra de Deus. Quer dizer, a gente sempre procura tudo que fazemos está sendo respaldado, antes de mais nada, pela palavra de Deus, pela Bíblia. E são os princípios fundamentais, então, do nosso trabalho, desde esse início de relacionamento. E nós temos lá como primeiro mandamento que nós adotamos o conhecimento trino. Vão ter outros áudios e os cursos nossos da academia falam do conhecimento trino no primeiro capítulo. E nós entendemos que o conhecimento trino é fundamental para o equilíbrio, né? O equilíbrio do ser humano e o equilíbrio da sociedade, consequentemente. E ele está num processo, né? Tem que ter um progresso e uma disciplina. Então, o equilíbrio, o progresso e a disciplina estão ligados ao conhecimento trino, né? Então, equilíbrio, progresso, desenvolvimento e disciplina está ligado a ter o conhecimento trino. Se você não tem o conhecimento trino, nós entendemos que não vai haver um equilíbrio, o seu desenvolvimento, o seu progresso não vai ser adequado e a disciplina também vai faltar nos trabalhos, em toda a sua vida. E aí nós estamos ligando o espírito, né, a alma e o corpo, o sentir, o pensar e o executar, vivenciar. Então, o partido de tudo isso é o conhecimento trino, e como eu disse, vou repetir, está nos nossos cursos e teremos isso falado ao longo de vários vídeos. Todo processo para nós, presta atenção, todo processo, toda ação, toda atitude, toda atividade tem que ser norteado por um procedimento. E quando a gente fala procedimento, a gente usa a sigla PRO, né? PRO de procedimento. E o FFO, que como vocês podem ver aqui embaixo, é o fluxo financeiro operacional. Então veja bem, tudo está sendo norteado por procedimentos, né? E pelo FFO, onde vai ter o fluxo financeiro e operacional de todas as atividades, evidentemente operacionais. E tudo tem que ter procedimento. Tudo que você faz na empresa
tem que ter procedimento. Na sua empresa você tem que ter procedimento para tudo e a gente vai explicar um pouco desse fazer o procedimento. Todo procedimento, todo deve ser treinado através do trabalho do dia a dia, é vivencial. Então a nossa filosofia, que na verdade está ligada à teologia aí, né, do conhecimento trino, é que a gente deve ter conhecer, assimilar e praticar. Né? Se não tivermos essas três coisas, nós não estamos dando frutos. Né? E frutos aí temos que entender que o maior fruto é dar glória a Deus. Então, o procedimento, depois que você entendeu fazer uma atividade, você mesmo vai fazer o procedimento dela. Se já tem, você vai estudar com esse procedimento e vai complementá-lo ou melhorá-lo em função da sua aplicação. Na hora que você tiver o procedimento, então nós vamos treinar esse procedimento. E esse treinamento pode ser através de uma videoaula ou pode ser através da sua vivência. Todo treinamento, toda videoaula que é de treinamento, segue a estrutura dorsal manual da empresa. Né? Nós temos toda uma estrutura, e na verdade é o que a gente está apresentando em partes aqui. Treinar é criar o hábito para realizar um procedimento. Os procedimentos e o FFO. Quer dizer, nós temos que ter procedimento, nós temos que assimilar o procedimento e vivenciar o procedimento. E o estagiário, o novo membro, ele começa por fazer estas coisas. Procedimentos de qualquer atividade, vamos ver o que tem de procedimento e vamos melhorar os procedimentos, né? Vamos criar novos procedimentos se precisar. Esses procedimentos, eles são pagos, depois eu vou explicar como que é que a gente quantifica isso, a precificação dele, e é pago quando não tiver nenhum. Se for uma revisão, nós pagamos também a revisão. E leva à capacitação. Então, quando você aprende a fazer uma coisa e antes de fazer, você escreve o que você entendeu do procedimento que alguém te passou, um ensinamento, você cria um procedimento, né? Você depois vai fazer um PowerPoint desse procedimento, dessa atualização do procedimento, e vai fazer uma videoaula para ensinar outros a fazer isso. E aí esse processo vai sempre sendo melhorado, capacitando aquele que fez, e o capacitado ensina um novo a ser capacitado, e o processo sempre é evolutivo, como é a santificação na Bíblia. Para quem ainda não sabe, Deus criou um processo, que é o processo do cristianismo, onde você nasce de novo, e todo o processo de evolução diário é para você ficar focado em Cristo. E por isso que somente tem que se desenvolver. Então a gente exerce aqui dentro da empresa, qualquer atividade, esse mesmo processo de conhecer, assimilar e vivenciar, num processo de capacitar e se desenvolver. Deve-se fazer as atividades dentro de um quadro operacional. O quadro operacional é onde que vai ter todos os acessos a esses procedimentos. E não é só procedimentos, aqui o termo de referência é parte de um procedimento, termo de referência do que você contrata, o que você contrata é um termo de referência, e o procedimento para fazer uma contratação está ligado a um modelo de proposta, um procedimento de fazer a proposta, um procedimento de termo de referência e o contrato, como eu já falei antes. Tudo isso tem que ser sistematizado, né, com uma certa sistematização, seguindo procedimentos, teocracia, organização, com bom senso, sempre Espírito Santo. Daí o conhecimento trino sendo o item 1 lá em cima. Todas as atividades, procedimentos, pendências devem ser planejadas. O FFO e os PPPOs. E aí apareceu então PPPOs. Lá embaixo está escrito PPPOs é pendência, providência, prazos e ocorrências. Ou seja, quando você começa o trabalho, a primeira coisa é você ser orientado no trabalho. Aí você vê o procedimento, se tem que melhorar, você melhora o procedimento,
e vai fazer uma vivência dele e uma videoaula para o próximo poder ter aquilo melhorado do que você recebeu. Tá? Nessas atividades, nesses procedimentos, você tem pendência. Então, você tem a pendência de aprender, você tem a pendência para assimilar, você tem a pendência de vivenciar. Quer dizer, cada coisa que você tem que fazer passa a ser uma pendência, uma obrigação, um dever, né? E esse dever tem prazo, então tem que controlar prazo. O PPPO é exatamente qual é a pendência, qual a providência que você tem que tomar, qual o prazo que você está se dando ou que precisa para atender um cliente, e se tiver algumas ocorrências, vira um problema a ser resolvido. Toda ação, atitude deve ser documentada. Não tem nada que não seja documentado, não é nada de boca. Qualquer coisa que seja de boca, falei com fulano, não está escrito, não vale nada. Só vale o que está escrito. E nós temos um servidor de dados físico e nas nuvens, de tal forma que isso possa ser tudo registrado. Todas as nossas reuniões estão sendo feitas pelo Teams, tá? E tudo lá está gravado, registrado e organizado, salvo nas nuvens. Também temos pastas de arquivo digitais e guardada tudo em lugar certo. Então, tudo tem que ter lugar certo. Tem que ser disciplinado para isso, tudo tem que fazer procedimento. Todas as pendências devem ser monitoradas, cobradas para garantir resultados e a realização da santificação. Quer dizer, tudo deve ser procurado monitorar para ver se está dando certo, descobrado para atender prazo, para garantir resultados, né, e realizações. Esse é o processo de santificação, é um processo onde você está sempre melhorando, sendo cobrado, tendo consciência dos seus erros e sempre procurando ter comunhão com o grupo todo. Nós denominamos de GAD, Grupo de Apoio ou de Administração da Dynamis. Finalmente, todo atraso de prazo deve ter consequência. Advertência, perda e exclusão da equipe. Então, não podemos fazer qualquer pagamento se o produto não está adequado. Então, todo produto tem que ser configurado através do conceito do produto. O que é o produto, né? Qual o procedimento para fazer aquele produto? Então, o produto está ligado a um procedimento, como vocês vão ver mais à frente. Se você não faz no prazo certo, você é advertido. O prazo você não tem que entregar, você tem que fazer um cronograma e, antes de chegar nas datas, né, você está entregando ou mostrando os produtos e tirando suas dúvidas. Nós temos reunião todo dia às 10 horas, de tal forma que eu possa tirar dúvida de todos sobre tudo que a gente faz e orienta aqui na Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. PPPOs, nomenclatura. Qual a nomenclatura dos itens que está lá no cabeçalho do PPPO? Demandas. Quer dizer, eu, como contratante seu, eu tenho demandas para você. São os produtos que eu preciso de você. E você, para atender os clientes nossos, né, também, como grupo de apoio e administrativo, e todos podem fazer parte desse grupo, vão então estar atendendo a demanda do cliente. Então, são necessidades da Dynamis que devem ser atendidas pelo GAD. GAD, como eu falei, é grupo de apoio à administração da Dynamis, e se a Dynamis, que é comandada pelo GAD, o GAD é um grupo de empresas que administram a Dynamis, né? A nossa função hoje é simplesmente tocar a Academia Dynamis, que é de orientação, de fomento e criação de novas empresas, que é o que você está aí para ser uma nova empresa, um empreendedorismo, uma coisa que tem que partir do seu interior, com o Espírito Santo, senão não dá certo, é o que eu pus lá embaixo. Sem Espírito Santo não dará certo. É uma questão, como cristão, é uma questão espiritual, né? Então tem que nascer de novo. E os estudos nossos bíblicos que temos toda semana, a nossa live, está tudo no nosso canal YouTube. Então,
sempre procurando instruir e orientar a equipe. Essa é a função da academia. Pendências do GAD, né? Pendências são as necessidades dos clientes, inclusive da Dynamis, como eu acabei de explicar, né? Então, eu crio uma demanda que passa a ser uma pendência do GAD. Providências, então, as providências que o GAD tem que fazer para atender aquelas pendências. São atitudes e ações que o GAD tem que empreender para soluções dos problemas existentes para atender a necessidade do cliente. Eu sou um cliente do GAD e o cliente que pede um projeto, um ensaio, uma sondagem, também é um cliente do GAD. Então, o GAD serve a Dynamis e serve o cliente final, tá? Essa que é a ideia. Ocorrências. Ocorrência é quando alguma coisa não deu certo. São circunstâncias não previstas, falhas do GAD ou impossibilidades do conhecimento, né? Ou seja, tinha se previsto alguma coisa, mas se preveu errado, essa é uma possibilidade, ou se previa uma coisa, mas tinha coisas que não eram possíveis de serem previstas. E é lógico que eu, como Dynamis, né, que tenho a Academia Dynamis, eu instruo e também vejo se as coisas estão sendo feitas de acordo. Quer dizer, não adianta você falar, era imprevisto. Eu vou verificar, analisar se você falhou e não previu ou não, realmente não era possível prever. Problemas. São situações sem procedimento, né? São situações que não têm um procedimento. Então, se não tem um procedimento, né, nós temos que fazer um procedimento, como eu já falei anteriormente. Então, são situações sem procedimento que precisa, está escrito errado aí, que precisa de orientação da Dynamis. Essa é a reunião das 10. Tem problema? Dia seguinte, reunião das 10, qual que é o problema? Qual que é a pendência, qual que é a dúvida? E para a gente esclarecer como a Academia Dynamis esclarecendo para vocês. Então, minha função hoje é ser a Academia Dynamis, conto com os serviços do GAD para fazer trabalhos da academia, por exemplo, cursos, PowerPoint, videoaulas, etc. E isso será remunerado, né, pela Dynamis, por mim. Né? E também julgo se você não cumpriu um procedimento e, portanto, você tem que refazer o trabalho ou até ter uma advertência ou até uma multa ou até perda por danos. Ata e pauta ou PPPOs. Toda reunião deve ter uma ata e uma pauta. Eu não posso entrar numa reunião sem pauta, né? E essa pauta gera uma ata do que ficou resolvido e quem vai fazer o prazo. Então, gera um PPPO. Então, toda ata e pauta nós resumimos num PPPO, ou seja, pendências que já tem, então pauta para falar sobre a execução daquela pendência. E ata é se surgiu uma nova pendência. São pendências que devem ser tratadas em RI. RI são reuniões internas, né, que devem ser agendadas das 10 às 12, ou excepcionalmente em outro horário, mas confirmadas antes comigo, e dirigidas para atitudes e ações de soluções, e postadas no PPPOs diariamente. Então, cada reunião tem que ter um coordenador, esse coordenador tem que ver a ata e pauta, isso significa o PPPO, do que tem que ser feito, e dúvidas de como fazê-lo, e também o que foi feito, o que foi atendido já. Grade de PPPOs. Como tem PPPO para a pessoa, tem um PPO para o contrato, tem um PPPO para a reunião, então você tem uma grade que organiza todos esses PPPOs. Trata-se de uma planilha para as reuniões internas de pastas de demandas com os devidos coordenadores. Então você é um desses coordenadores, tem que entender tudo isso que a gente comentou até agora. Pro dos pros, procedimento dos procedimentos. Produto. Então, uma coisa que todos têm que entender, que nós estamos na vida para dar frutos.
A Bíblia fala em dar frutos. E quando a Bíblia fala em frutos, não é ganhar dinheiro, não é comprar carro, não é ter filho, casamento, não é isso. O produto, o fruto que fala espiritualmente na Bíblia é dar glória a Deus. É, na verdade, focar em Cristo e ter um processo de metanoia, onde você cada dia mais tem Cristo em você. Esse é o produto. O produto é exatamente você está dando glória a Deus e está cada vez mais semelhante, vamos dizer assim, à imagem de Cristo. Tá? No plano vertical, o produto é fazer uma sondagem, é fazer um relatório, é fazer qualquer produto da linha de produção que estamos falando aqui do empreendedorismo geotécnico. Todo produto tem elementos componentes, né? Então, o produto é dividido em várias partes para construir aquele produto. Então, são elementos do produto. E cada elemento tem que ter um procedimento, né? Então, cada elemento que compõe o produto, ele tem que ter um procedimento. Então, o produto tal pode ter vários procedimentos, porque cada elemento dele tem um procedimento. E eu tenho que ter controles desses elementos. O que é controle? Quanto tempo eu gasto, qual recurso que eu estou usando para produzir aquilo. Por exemplo, para eu fazer um certo trabalho, tenho um certo custo, né? E faço aquele trabalho e vou gastar horas. Eu tenho que controlar as minhas horas versus o meu custo de hora-em-hora, eu vou ter um preço de venda. E você também. Você tem que controlar suas horas para fazer um produto, para em função do valor que você tem, a gente parte sempre com o estagiário. O estagiário é uma referência, quer dizer, eu quero ensinar o estagiário a tudo que eu sei, tudo que se faz, todos os ensaios, e para isso ele é referência. Eu tenho que controlar as horas, você como fornecedor, você como estagiário, você como contratado da Dynamis, você tem que controlar suas horas para ver o custo. E eu vou te pagar o que eu posso te pagar por aquilo lá, né? Mas ao você controlar o custo, você vai ver se você está ganhando bem ou não ganhando bem. Mas essa é uma outra questão. O importante é que nós temos que ter controle da qualidade desses elementos do produto, e esse controle é qualidade e é prazo, ou seja, é tempo, é homem-hora. Como que eu precifico, né? Eu tenho o custo do homem-hora, mas também tenho o custo de insumos e outros, né? Por elemento. Cada elemento pode ter custos de homem-hora só ou de homem-hora e insumos e outros. E eu tenho que ter procedimento. Um procedimento para poder controlar essas horas, esses insumos, para ver se está condizente com o preço de venda. Eu sempre tenho que, qualquer empreendedor tem que verificar o custo e comparar com o que o mercado pode pagar por aquele produto. Você vai controlar o seu custo, nós vamos conhecer o seu custo, nós vamos ver o seu tempo para gastar qualquer produto, para fazer qualquer produto, tá? E nós vamos ver se está dentro das possibilidades de pagamento. Ou seja, eu estou vendendo no mercado, eu tenho um preço de mercado. Portanto, eu tenho um preço para você. Eu não posso pagar mais do que cabe no preço meu de venda. Isso é meio óbvio, né? Mas tem que ter procedimento para tudo isso. E, de novo, os procedimentos, vocês estão participando em todos eles. Controles, de novo, controle dos homens-horas, de cada precificação de cada elemento, porque aí custo, procedimento e controle é para cada elemento. E assim eu precifico. De novo, procedimento dos procedimentos. Temos que ter uma lista de todos os procedimentos, eles têm que estar listados, tem que estar no quadro operacional de tal forma a ter facilidade de acesso, tem que ter uma guarda organizada no servidor físico ou nas nuvens, tá? E, de novo, controle desses acessos, dessas nomenclatura de como guardar os arquivos, e de novo é um procedimento, como que é que guarda, onde guarda, né? Toda a nomeação de toda a estrutura de organização no servidor,
né? E, de novo, uma lista com tudo isso, de tal forma que, por link, você chegue facilmente nos lugares que precisa. Esse é o quadro operacional. Procedimento dos procedimentos. Fazer os procedimentos. Um procedimento tem que ter vários itens, né? Então, nós temos um modelo de procedimento, tá? Termo de referência. Tudo que eu contrato, eu tenho que dar para o meu contratado, tá, um termo de referência, como ele cumpre aquele produto. Tá? Então, o procedimento é como eu faço, e o termo de referência é como quero que você faça. E não só em termos de como faz, prazo, tá? E alguns itens com relação ao produto, como deve ser apresentado. E todos os itens que compõem o termo de referência. Os PPPOs, como já falei, é o planejamento, é a pendência que você vai ter desses produtos, as providências que você deve tomar, né? Os prazos que você deve fazer e as ocorrências, nós vamos tratá-la. E os itens, então, dos PPPOs, tá? As várias partes, os vários tipos de PPPOs. Falamos há pouco de uma grade de PPPOs. Contrato. Cada um dos senhores tem um contrato com a Dynamis, né? Todo GAD, todo grupo de apoio tem um contrato. Pode estar dentro de uma certa empresa, então o contrato é daquela empresa, com todo mundo que está lá dentro, né? Para aquela empresa poder aplicar a mesma dinâmica dentro dela. Tá? Esse é o empreendedorismo, você começa e pode crescer com várias pessoas dentro da sua empresa. E o sistema ele interage de pessoa para grupo de pessoas. O contrato também tem os itens, nós temos padrão, tudo então tem que ter padrão. Os relatórios técnicos, todo tipo de relatório, todo tipo de parecer, enfim, também com seus itens. Então, isso são os procedimentos para relatório, para cálculos, enfim. E tudo isso deve se transformar em videoaula, né? Então, nós temos o procedimento que depois se transforma em videoaulas. Então, todos os procedimentos, todos os elementos do procedimento, todos controlados, quanto à guarda, quanto à produção, quanto ao número de horas e a melhoria constante, que é uma das nossa missão. Os estagiários fazem e ganham por produto. Pros, orientação. Como faz? Então, eu oriento, outros vão orientar. Eu oriento a sua cabeça, mas tem outras cabeças abaixo da minha que vão estar orientando, então, os novos membros ou os estagiários. Tem que, então, ter o procedimento e fazer a sequência de como faz, que está no procedimento. Todo procedimento tem que ter um PPT, um PowerPoint, segundo um padrão, né? Como eu estou apresentando aqui é o padrão, mais ou menos, segundo esse padrão. E esse PPT vai se transformar na videoaula, como essa daqui que eu estou mostrando, como exemplo. E a melhoria constante de 1, 2, 3, 4, como eu falei há pouco. Sempre nós vamos melhorando esse processo. Então, nós vamos ter uma videoaula da data tal, assim como há uma nova orientação, um novo procedimento, uma melhoria do procedimento, de novo, temos que fazer todo esse sistema de novo. E os estagiários que fazem, os estagiários aprendem, porque a função deles como estagiário é aprender, e se eles produzirem bastante, eles ganham bastante. Mas, em princípio, eles ganham como estagiário. Aí um ganho tanto para trabalhar 6 horas, né, que é o padrão, e nós vamos ter um custo do homem-hora padrão para aplicar nos custos. Se você trabalha mais, você ganha mais porque você ganha para o produto, mas não tem nada a ver com o seu estágio, já é um trabalho que você vai fazer à parte. Guarda e nomeação de tudo, né? E essa guarda e nomeação e o quadro operacional, como eu já disse. Guarda é onde vai estar tudo isso daí, o quadro operacional que dirige e a nomeação, tudo seguindo padrões. Precificação do produto, né? Referência a estagiários, como eu já disse. Então, os procedimentos para um dado P de produto, esse P é produto, tá? Para um dado produto. Então, eu tenho um procedimento, como já falei bastante,
eu vou controlar através de uma folha de horas esse produto com referência a um estagiário, tá? E definir a precificação do fornecedor, que é o estagiário. Então agora tem o preço do fornecedor. E vou dar oportunidade para vários fornecedores fornecerem esse produto dentro dessa organização que eu estou expondo, né? E vou pagar por produto, eu não pago por hora, né? O homem-hora aí é só para usar como estagiário. E aqui eu finalizo essa apresentação e agradeço aí a todos. E qualquer dúvida, por favor, reunião das 10, tirando dúvida, e vamos melhorar também com o tempo essa apresentação. Essa é do dia 19/7 de 21, ok? Muito obrigado, espero ter atingido o vosso coração com os trabalhos aí da nossa Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Muito obrigado.